Então, vamos ver aqui, falar aqui os temas. O desemprego, portanto, é um problema que aflige muita gente, acentuada mais agora com a crise que estamos a atravessar. Sem trabalho não há subsistência, não há como sustentar as famílias, como pôr comida na mesa, pagar a renda, água e luz, gás, nem pagar as prestações dos empréstimos dos bancos. Acho que os desemprego de longa duração, onde estão os mais velhos que perderam os seus empregos devido à crise, que as empresas estão a atravessar, os alunos recém-formados que não encontram nem um simples trabalho, estão todos a passar grandes dificuldades, e os responsáveis do país, portanto os governos, os partidos de oposição, os parceiros sociais, todos juntos encontrarem soluções rápidas para dar pelo menos as condições mínimas para ajudar as pessoas que estão nessas condições e para terem uma vida minimamente digna. A educação. Cada vez mais nos dias de hoje o mundo é extremamente competitivo. A importância da educação e a formação é fundamental para o sucesso e desenvolvimento de qualquer economia, região, país, e só através de mais conhecimento é que somos capazes de acompanhar a evolução socioeconómica necessária para avançar em melhoramento das sociedades. O sistema educativo, no entanto, para mim é tão importante como o próprio ensino do conhecimento. Eu vejo, por exemplo, dos meus filhos, portanto, existirem aulas com demasiados alunos, não permitindo os professores dar a devida atenção a cada aluno. Aulas de longa duração, onde é difícil a consideração dos estudantes, porque nós sabemos que esta malta mais nova são muito irrequietos, e ter-nos sentados 1h30 ouvir a mesma pessoa falar exige muito da parte deles. Horários mal distribuídos, com demasiados furos. Portanto, eu acho que isso tudo contribui para o insucesso e o retrocesso do sistema educativo. Portanto, eu acho que seja necessário rever isto, e talvez temos que focar mais precisamente em quem está recebendo a formação e educação e menos em quem está a dar. Portanto, eu compreendo que os professores querem bons horários, etc., mas o mais importante para o futuro de um país, de uma sociedade, temos que dar uma boa educação e formação aos nossos alunos, porque só aí é que o país será cada vez melhor. A pesca, e existe vários tipos de pesca. As pessoas que pesquem por prazer, aqueles que pesquem por profissão e aqueles que pesquem por sustento, né? Num país, numa região como os Açores, que tem grandes costas e muita área de pesca, de direito de pesca, portanto área económica exclusiva, este recurso torna-se para nós muito importante, onde não existem muitas alternativas da indústria como na nossa região. Portanto, o que eu noto, no entanto, é que a riqueza gerida por esta indústria, portanto, pela pesca, às vezes é mal distribuída. Portanto, isso é o que nós vemos no dia a dia. Quem é que são os verdadeiros homens do mar? São os pescadores, e nós vemos que eles, na cadeia alimentar desta indústria, são os que saem mais prejudicados. Acho que poderíamos, isso deveria ser revisto, não sei como, mas eu acho que numa região, numa sociedade como a nossa, que nós preocupamos muito com o bem-estar das famílias, acho que também devemos ver uma distribuição justa de quem é que corre mais risco aqui. São os pescadores e não os industriais, que também estão fazendo o seu negócio, obviamente, e têm que fazer, que também estão em emprego, etc, etc, mas é preciso distribuir isso melhor. A Laveur é a maior indústria e mais importante indústria dos Açores, e está bem organizada, está bastante sustentável, já existe há largos anos, dá muito emprego, é o sustento de muitas famílias açorianas, dá beleza às nossas ilhas, com as pastagens e o gado que nós vemos, os muros que dividem as pastagens são uma atração turística,
e vai continuar por muito tempo a ser a maior indústria e a mais importante indústria dos Açores, creio eu, durante ainda alguns anos. Ora, produtos regionais, portanto, está tudo ligado, a pesca, a lavoura e outros produtos, portanto, a importância dos produtos regionais é o facto de serem produzidos na região, e por serem produzidos na região, dão emprego, e onde há mais emprego, há mais, o emprego contribui para uma melhor economia, e isto é uma cadeia que vai, uma bola de neve que só tem tudo positivo. E embora os produtos regionais podem ser por vezes mais caros, temos que ver que, embora são mais caros, muitas vezes são de qualidade superior, têm sabores melhores, têm um cuidado na execução, na feitura dos mesmos produtos, que acrescenta uma mais-valia para quem os adquirem. Toda a gente deve adquirir, quanto possível, os produtos regionais, porque vamos, quando estamos a importar qualquer produto, embora seja mais barato para o consumidor, há um custo relacionado que nós estamos a ver, que estamos a gastar mais petróleo para trazer os navios cheios de fruta, etc, etc. Portanto, tudo que nós podemos consumir que seja nosso, só vem beneficiar, vai dar muito mais emprego e mais trabalho para toda a gente. As tarifas aéreas, que é uma coisa que eu gosto de falar muito, há sempre dois pontos de vista aqui quando falamos de tarifas aéreas. Do ponto de vista daquele que compra este meio de passagem, esse meio de transporte para ir de um ponto A para o ponto B, e efetivamente a gente quer pagar sempre o mínimo possível, e mesmo assim, às vezes sendo barato, nós ainda pensamos que deveria ser mais barato. E, portanto, isto não pode ser só visto nessa ótica, porque há um outro lado da moeda, que são quem gera e a parte da operação e os custos relacionados com o transporte, e por vezes existem fatores e variações ou outros variáveis que nós não temos conhecimento, em que o simples utilizador do transporte não está a ver. Portanto, temos que ter isso em consideração quando falamos nas tarifas aéreas. Claro que é sempre possível fazer melhor. O atual modelo, portanto, existem outras ferramentas para a gestão que podem contribuir para a redução de custos e daí a reduzir em algumas tarifas. Mas pronto, é difícil. Agora, o atual modelo de serviço público obrigatório que nós temos para o transporte aéreo carece de alguma atualização, e acho que, sendo atualizada, ela vai permitir um melhor serviço para as populações residentes das ilhas, como também os visitantes que vêm de vários pontos do globo. Isso não tem dúvidas nenhumas. As belezas naturais é a coisa mais simples para falar nos Açores. Quem vive cá, nós estamos constantemente bombardeados com as nossas belezas. Por vezes esquecemos que elas existem. Tão habituados estamos a passar por elas e a vê-las, e não damos o devido valor que deveríamos dar e o cuidado, se calhar, que deveríamos dar a elas. A região teve vários prémios em termos de belezas naturais, das 7 maravilhas, agora das 7 praias, portanto vai haver outros concursos, e os Açores sempre estão na linha da frente, e não fosse às vezes as regras que só podem ganhar um prémio, se calhar tinha vezes que ganhávamos 3 ou 4, que é para distribuir também os prémios pelo restante do país. Gastronomia, embora a região tenha, eu considero que temos uma gastronomia muito rica, tanto na qualidade e na quantidade, portanto, em termos de diferenciação e número de pratos, ainda temos que dar largos passos na divulgação desta gastronomia. Portanto, aí é que estamos a falhar. Temos muitas receitas excelentes que não estão sendo bem divulgadas, porque os nossos restaurantes, por vezes, preferem vender aquilo que os clientes mais pedem, em vez de sermos nós a dizer: experimentam isto aqui, é uma experiência nova, porque comer é uma experiência.
nós estamos habituados já ao nosso bife, é verdade, que é a nossa carne, já o bife com batata frita, ou o bife com arroz, que é outra coisa que a nossa gastronomia tem algum problema. Temos muitas variações da mesma coisa. Eu compreendo que de ilha para ilha tem que haver algumas variações nos temperos, nos sabores, que criam uma autenticidade diferente e contribuem para a originalidade única, mas temos ainda algum trabalho a fazer na gastronomia. Eu acho que poderá ser um grande cartaz turístico para a região, porque cada vez mais a pessoa, quando se desloca numa viagem, ele vai para viver a experiência. Ele não vai porque o hotel é de 5 estrelas, tem uma piscina excelente, não sei o quê. Ele vai para ter uma experiência completamente diferente daquilo que ele está habituado a ter dia a dia. E nós vemos isso nos inquéritos que são feitos várias vezes durante o ano. Não só o destino dos Açores, portanto, estou a falar em geral, que as pessoas dão muito mais importância à experiência que tiveram que propriamente as infraestruturas que encontraram. Se calhar muitas vezes perdoam alguma infraestrutura menos boa, mas se tiver lá uma grande experiência, é a recordação que ele leva consigo quando vai embora. Agora aqui um assunto, um tema que achei bastante interessante, a governação dos nossos presidentes que foram à frente, que estiveram à frente da nossa região durante muitos anos, o presidente Carlos César e o presidente Ponta Amaral, que ainda hoje trata-los, embora já não são os nossos presidentes, ainda trata-los como se fossem. É preciso ver que quando olhamos para isto, temos que ver isso visto em espaço temporal. Portanto, foram épocas diferentes. Enquanto que o presidente Monte Amaral teve muitas lutas com o governo da República, com o ministro da República, quem é que não se lembra da Guerra das Bandeiras, quem é que não se lembra de irem para a Assembleia Legislativa, a Assembleia Regional, na altura, estudos de óculos escuros, numa manifestação contra uma vinda, acho que era do Mário Soares, se não me engano. Isso foi tudo uma luta dos governos do Dr. Monte Amaral, que foi um marcar de um povo e de uma exigência de autonomia, em que estes governos que ele liderou foi o maior aspecto positivo que ele teve. Embora houve aspectos negativos, obviamente, nisso. Nós constatamos que sempre que o governo dos Açores é o mesmo que o governo nacional, as relações não são as melhores, quando deveriam de ser. Sempre que existem partidos diferentes, pronto, no Governo da República e no Governo Regional dos Açores, há melhores relações e, por vezes, consegue-se fazer mais, que é curioso. O poder de reivindicação é maior, portanto, as pessoas querem satisfazer, portanto, é curioso ver esse aspecto. O Presidente Carlos César teve um período completamente diferente, embora ele teve que aperfeiçoar as leis da autonomia, portanto, as leis das finanças, portanto, largar um bocadinho a nossa autonomia do povo açoriano. Ele viveu um período em que houve um grande pulo em termos económicos, portanto, muito investimento na região. Temos que ver que no período que o Presidente Monte Amaral esteve, não havia a economia não era tão boa como apanhou o Presidente Carlos César, mas pronto, foram os aspectos que eu achei diferente. Pronto, foram períodos diferentes, ambos tiveram o seu papel importante e a muito devemos a estes dois homens açorianos. Impostos é um mal necessário que todos temos que pagar, porque sem impostos não é possível uma região ou um país fazer melhoramentos tanto sociais como económicos, de modo a satisfazer as necessidades das populações. O que não achamos justo, como pagadores desse imposto, é entregar o nosso trabalho nas mãos de gente incompetente, que gerem menos bem os dinheiros, pondo em risco o futuro das gerações vindouras. Não podemos, no entanto, esquecer que quem elegeu esses mesmos responsáveis e estes governantes foi o povo. Portanto, o povo não pode fugir a sua cota de responsabilidade quando reivindica alguma coisa que está mal. Tem que ver que quem pôs aqueles governantes que foram responsáveis naquela altura
foi o povo. Vivemos numa democracia e temos que aceitar a decisão que foi feita. Obviamente é por isso que há eleições e de vez em quando muda-se e ainda bem. O futuro dos Açores, o desenvolvimento dos Açores vive-se sempre por ciclos. Pronto, quem é que não lembra o ciclo da fruta, o ciclo da laranja, e agora estamos já há alguns anos no ciclo da vaca, como se trata. Pronto, passamos outros ciclos também. O futuro passará, de certeza, para os serviços. Portanto, a lavoura vai ainda continuar durante muito tempo, creio, porque pode ser sempre um sustento para a região, para o consumo interno, para os produtos, como produto regional que há, embora tenha que haver alguma dimensão para ter uma base económica para sustentar. Mas o futuro passará para os serviços. Portanto, onde o turismo terá um papel fundamental e que está em crescimento ainda no mundo inteiro. Embora agora com essa crise ela abrandou um pouco, mas prevê-se que dentro de pouco tempo será a maior indústria do mundo. O grande desafio nesse futuro, conjugar esse futuro, é a fixação das populações mais jovens nas suas ilhas de origem, de modo que eles, sem conhecimento que foram adquirindo ou fora da região ou ao longo da sua vida, eles podem manter esse conhecimento dentro da sua ilha e para ajudar aquela ilha a desenvolver. Isso é muito, muito importante, principalmente para as ilhas mais pequenas em termos de população. É um desafio muito, muito complicado e difícil, mas tem que se arranjar incentivos para os jovens fixarem-se lá e ver que têm futuro na sua terra. Vai haver uma grande passagem da população terciária, portanto, da lavoura, dos agricultores, já está havendo já ao longo desses anos, para a área dos serviços. Temos que ter aí um grande cuidado na formação e educação dessas pessoas, de modo a eles poderem se integrar ou facilmente se adaptarem e transitarem para as áreas de serviço. Isso é um serviço que requer algum planeamento e eu creio que isso está sendo bem visto nos Açores. Imigrantes, aí é um assunto que me toca, não porque eu fui imigrante, que é um resultado de um imigrante. Os meus pais imigraram, foram para o Brasil, depois do Brasil para o Canadá, viveram muitos anos, trabalharam 30 anos da sua vida e economizaram tudo para regressar à sua terra com um projeto e um sonho. Talvez com o mesmo sonho com o qual eles partiram por necessidade naqueles anos, ou seja, há 60 anos atrás. Foram à procura de um sonho em terras longínquas, com falares desconhecidos, culturas completamente diferentes, mas tiveram a coragem e venceram as dificuldades e conquistaram o sucesso. A imigração nos Açores passou muitas vezes, ou existe muitas vezes por um acontecimento importante num período particular ou num momento particular da região. Por exemplo, o vulcão dos Capelins foi um vulcão que arrebentou ali na Ilha de Faial e que resultou que metade da população daquelas 3 ilhas emigraram. Portanto, foi um acontecimento que forçou as pessoas a emigrarem, com medo, obviamente, se calhar não quererem ir, mas com medo, e tiveram que emigrar. Pronto, há outros acontecimentos. Agora, a própria crise que nós estamos a passar e a atravessar leva muitos açorianos a olharem para o exterior como uma possível solução para melhorarem as suas condições de vida. Só que o que é que acontece? Deparam que nos países onde temos tradições de emigrar, esses países também se encontram, muitos deles com dificuldades e que se torna a imigração um bocadinho mais difícil hoje em dia. A imigração diminui bastante ao longo desses anos. Os Açores é um excelente sítio para se viver. Só quem vive muitos anos lá fora ou quem viaja muito, eu, por exemplo, viajo muito e sempre que regresso aos Açores eu digo, pô, a minha rica terra. Eu não nasci cá, mas é o que eu digo, a minha rica terra, e adoro viver aqui. E emigrar é preciso muita coragem, muitas vezes é por necessidade,
e outras vezes é aventura. Portanto, é sempre essa possibilidade. Toda a gente, hoje em dia, graças a Deus, é mais fácil emigrar que era antigamente.